Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje falaremos sobre poliedros, propriedades. O meu nome é Giovana Barbosa e eu espero que vocês me acompanhem. Mas o que são poliedros? Quais são suas características? Na matemática, existem diversas formas geométricas estudadas pela trigonometria. Dentre essas figuras estão os poliedros, classificados como a junção de polígonos regulares que possuem ângulos congruentes. Assim, para que um poliedro seja formado, é necessário a junção dos vértices, arestas e faces do polígono. E o que são polígonos? Um polígono é uma figura geométrica plana e fechada, formada por segmentos de retas chamados de lados. De acordo com a quantidade de lados que as formam, essas figuras possuem nomes e formatos diferentes. Uma característica importante para reconhecer um polígono é saber que seus segmentos de retas nunca se cruzam, exceto nas extremidades. Como exemplo de polígonos, nós temos o triângulo, o quadrado, o pentágono, entre muitos outros. Figuras tridimensionais. Nesse sentido, os poliedros são figuras tridimensionais, porém, nem toda figura tridimensional é classificada como um poliedro. Isso porque algumas figuras possuem as faces com curvaturas. Por conta disso, são denominadas de corpos redondos. Os poliedros são figuras que se dividem em dois grupos, sendo eles convexos ou não convexos. Poliedros convexos. Primeiro, uma figura convexa se refere a figuras que apresentam um ângulo menor que um raso, ou seja, são figuras arredondadas por fora de maneira curva. Assim, um poliedro convexo é formado por polígonos convexos. Só para lembrar, os polígonos são figuras planas e fechadas formadas por segmentos de retas. A partir da formação de um poliedro, ele passa a ter em sua composição os seguintes elementos: face, aresta e vértice. Assim, a face está relacionada à formação dos polígonos convexos. As arestas representam os lados do polígono das faces. Por outro lado, as vértices representam os vértices dos polígonos. Logo, os três elementos de um poliedro convexo são representados da seguinte forma: faces representado pelo F, arestas representado pelo A e vértices representado pelo V. Classificação dos poliedros. Os poliedros podem se dividir em dois grupos, sendo regulares ou não regulares. Os regulares são classificados como aqueles em que os polígonos possuem em sua formação as faces regulares e congruentes. A partir disso, são classificados em tetaedro, que possui 4 faces triangulares, hexaedro, que possui 6 faces quadrangulares, octaedro, que são 8 faces triangulares, dodecaedro, que são 12 faces pentagonais, e icosaedro, que são 20 faces triangulares. Poliedros não regulares. Os poliedros não regulares são aqueles em que as faces dos polígonos são constituídas por estruturas regulares e não regulares. Assim, alguns exemplos são o prisma, classificado como uma figura geométrica espacial, em que as bases são congruentes, ou seja, possuem em sua estrutura uma base inferior e outra superior. Assim, são figuras formadas por quadriláteros ou paralelogramos. E a pirâmide, poliedro cuja base é um polígono qualquer e cujas faces laterais são triângulos com vértices em comum. Aqui nós temos exemplos de poliedros que são vistos no nosso dia a dia. Exemplo, o sorvete e o cone, que tem bases triangulares, a caixa de sapato e o tijolo, com formatos retangulares, a bola e a lua e o pneu como círculo, assim como o dado e o puff como quadrado. Agora é hora de pôr a mão na massa. De acordo com as imagens representativas sobre os polígonos e com o auxílio de palitos e massinha de modelar,
Quero que vocês construam as figuras que conseguirem, tirem fotos e me mandem no WhatsApp. Chegamos ao fim de mais uma aula. Obrigado por me acompanhar até aqui. Bons estudos e até a próxima!